Todo mundo sabe que Lady Marcry foi o novo lançamento da Netflix, mas essa obra já tem um lançamento muito antigo, da data de 2007, que levantou muitas polêmicas naquela obra por não ser tão parecido assim com a obra original. Então nesse vídeo a gente vai decidir, é melhor Dante com lacração ou sem lacração? Fala meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E é claro que antes de ir direto pro conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar a dedada no botão do like. A cada dedada demoníaca que você dá no botão do like, um soco vai ser dado na cara do Adi Shankar. Primeiro eu vou resumir completamente a história da obra antiga, os pontos principais que acontecem nela, e depois a gente faz as comparações com a obra recente. Então sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. O capítulo começa com Dante sentando num bar e pedindo um sundae de morango daquele gostosinho. E aí que começa a mostrar o quanto esse personagem é extremamente foda nessa obra. O cara mal fala alguma coisa pra ele e ele larga a bala na cabeça do homem. E aí, meus delinquentes, é o pau quebrando pra tudo que é lado, Dante contra demônio socando bala em todo mundo. Assim que o demoninho morde o braço dele, ele convoca a Rebellion como se fosse um Mjolnir e picota todos os demônios daquele local. Já saindo para fora do barzinho, ele se depara com a porta e sem perguntar nada, o cara apenas enfia a Rebellion dele inteira pela porta, atravessando a barriga de um demônio. Imagine se fosse o carteiro. É exatamente aí que você percebe que esse Dante não tá nem um pouco afim de conversa. A cena corta pra dentro da loja Devil May Cry, a loja em que o Dante é contratado pra assassinar demônios, e lá tem uma garotinha e um velho. Então Dante descobre que ele, pra pagar suas contas, terá que trabalhar de babá, como se fosse a super nanny pra garotinha de cabelo loiro. Ele se aproxima dela e diz: talvez daqui 10 anos eu te chamo pra sair, mas agora você não tem a menor chance comigo. O velho então diz pro Dante que aquela garotinha se chama Patty e ele vai ter que escoltá-la até uma mansão às 6 horas da manhã, já que naquele local vai ter a leitura do testamento e essa garotinha é quase podre de rica. É quase porque a gente não sabe se ela vai chegar lá viva, é claro. Cena corta e o Dante está dirigindo seu belo carrinho e, completamente ignorante, ele percebe um demônio não muito longe de lá e soca a bala no demônio. Cena corta pra dentro de um trem e Patty e Dante estão sentadinhos lá bonitinhos. Daqui a pouco se apresenta um homem completamente estranho e pergunta se pode sentar ao lado daquela garotinha. Seria ele o novo professor Murakami? O Dante então avisa pra ele que se ele sentar naquele local, provavelmente ele vai morrer. E ele ignora o aviso. Bom, pra resultado, simplesmente o cara aparece morto depois do trem passar por um túnel e o Dante, utilizando todo o seu poder investigativo, aponta quem foi o culpado, dizendo que se não foi o velhinho ou a mulher que estava fazendo coisinhas no escuro do trem, exatamente, ela estava fazendo safadezas, foi o monstro que estava lá pro lado de fora. A cena corta numa velocidade extrema, diversas balas são disparadas e apenas o demônio está morto no chão. A cena corta mais uma vez e inicia o que o pessoal odiou nessa adaptação, que é simplesmente o Dante toda hora ir atrás da Patty, porque a personagem simplesmente some do nada. Pra concluir, Patty encontra uma mulher parecida com a mãe dela cantando e vai correndo em direção àquela mulher, e assim que abraça, a criatura mostra sua verdadeira forma, uma espécie de demônio gafanhoto, dizendo: eu gostaria de merendar. Aparece ele, a lenda, o homem socando bala e descendo o cacete em tudo que é demônio que tem naquele local. E a gente realmente é transportado automaticamente pros jogos enquanto assiste essas cenas. Cena corta mais uma vez pro escritório dos irmãos que estão tentando matar a garotinha para receber toda a herança, e entra a verdadeira Patty, uma mulher adulta que simplesmente decidiu usar e abusar do nosso garotinho Dante, tentando enganar ele e os demônios, já que eles estavam perseguindo a pessoa errada. O Dante entra na sala, vê toda aquela situação e decide descontar a sua pequenina raiva num demônio que está transformado diante dos seus olhos. Começa mais uma vez o seu show restrito, ele pega a Rebellion e picota o demônio sem dó nem piedade. A partir desse primeiro capítulo que essa obra realmente decai, já que o Dante ele simplesmente elimina qualquer demônio com um único ataque. O filho de uma puta dá apenas um único ataque. O capítulo 2 começa com a apresentação da Lady Marcry, mas não a Lady da Netflix, a Lady do verdadeiro Devil May Cry, que sim é uma caçadora extremamente poderosa de demônios, mas é claro que falando de Devil May Cry, Dante é realmente extremamente mais poderoso que ela. Lady então saca suas armas e demole o demônio na bala. É só chumbo no capetinha. E convenhamos que essa Lady é extremamente bonita. Cena corta então, já dentro de Devil May Cry, ela pede ajuda do Dante para derrotar um demônio que faz motoristas acelerarem ao extremo e por fim entrar no Isekai do Herói do Escudo. Você achou que eu ia falar se matar? Pra finalizar então, Dante começa a utilizar toda a sua habilidade de motoqueiro, começa a postar uma corrida com o figurante. Não demora muito pro demônio da estrada aparecer e o Dante utiliza a porra de uma pistola para destruir a ponte inteira. Vê se isso não é ser completamente foda. E depois disso, bom, ele mata o demônio com apenas
uma espadada e, é claro, com o auxílio de Lady. Os capítulos seguintes são exatamente a mesma coisa, não tem muito enredo, são missões separadas, que o Dante simplesmente chega lá e sai aniquilando tudo que é demônio. Quando você acha que o designer do demônio é extremamente maravilhoso, igual esse demônio aqui, o Dante vai lá e picota ele com apenas uma única espadada. E essa também, além da parte, é uma das maiores críticas que as pessoas têm dessa obra. Mas pra resumir bem resumido o que acontece, Dante nesse anime é uma espécie de Jim Winchester fodão que sai matando todos os demônios e ajudando as pessoas pelo caminho. Um dos capítulos mais importantes que tem dessa maravilha é somente quando a Trish finalmente aparece e a Lady acha que ela é um demônio e começa a caçar ela, mas no final das contas descobre que ela é uma antiga parceira de Dante e por fim eles cacetam o sacerdote demoníaco juntos. E mais uma vez, com zero dificuldades. E indo já pro último capítulo dessa obra, sim, pro último capítulo, porque só acontece constantemente essas mesmas coisas. O Dante simplesmente inicia uma missão, protege algumas pessoas, luta contra um demônio apenas no final do capítulo e vence a batalha com zero dificuldades. O enredo da história é só voltado aos personagens que estão no mesmo capítulo, então não são histórias relacionadas diretamente ao Dante, por isso não tem necessidade de falar história por história dessa obra. Indo pro último capítulo, Dante está dentro do inferno e um demônio está falando que vai mostrar o verdadeiro poder de Abigail. E o Dante, bom, fuzila ele só com a pistolinha, arrebentando com o demônio mais uma vez. Por pouco tempo, é claro, já que o demônio do nada se levanta após ser completamente destruído e a cena corta pro Dante sendo crucificado pela sua própria espada. Voltando a cena pra terra mais uma vez, Lady e Trish estão enfrentando diversos demônios e cacetam todos eles com muita facilidade. Quando eu falo com muita facilidade, é muita facilidade mesmo. Os demônios nem tocam nas personagens, para você ter uma noção. Para resumir o que acontece, bom, Patty acaba parando no inferno, vê Dante crucificado com a Rebellion no seu peito, acaba retirando a espada e fica livre para sair cacetando o demônio. É exatamente isso que acontece. Ele vai enfrentar o último demônio no último capítulo e destrói ele com muita facilidade, ignorando completamente qualquer tipo de ataque que o demônio gigantesco lança em direção a ele. E no final, Patty fica junto da sua mãe, Lady e Trish ficam amiguinhas e Dante fica feliz pra sempre. E é exatamente assim que acaba essa obra, mas pra concluir, fazendo a comparação de qual das duas são melhores, se a gente for analisar o primeiro capítulo, a gente já tem a resposta. O Dante da obra antiga é extremamente superior a todos os aspectos do Dante atual da Lacreflix, o Dante de Arco-Íris. Porque, meus delinquentes, o Dante simplesmente chega no bar, pica a bala em tudo que é demônio e sai de lá como se nada tivesse acontecido e ainda dá uma recomendação pro demônio dono do bar, dizendo que da próxima vez que ele voltar lá, ele prefere que seja recebido com um sundae de morango. Bom, e o Dante Arco-Íris, no primeiro capítulo, ele é cacetado pela Lady, leva uma bolsada na cara e todo mundo humilha o personagem sem dó nem piedade. Toda hora é uma humilhação diferente para aquele Dante boca de sacola. E dá pra gente levantar também outra coisa muito legal que acontece nessas duas obras, que é a personagem Lady. Em ambas ela é extremamente fodona, mas apenas em uma das obras na medida certa. Se você pegar a Lady da Lacreflix, você vai ver uma personagem que constantemente assume o lugar do protagonista e deixa o protagonista como se ele não fosse nada. Aquele exagero daquela historinha de Girl Power, exatamente isso que a Netflix faz. Ela pega uma personagem feminina e põe acima do próprio protagonista da obra. E eu vi muita gente defendendo isso, que a Lady também merece ser fodona, mas olha só a Lady e a Trish dessa obra antiga. As personagens mal são tocadas na obra inteira e matam mais demônios que o próprio Dante, mas sabe qual é a diferença? O Dante é o personagem que mais tem tempo de tela nessa obra. A Trish, se eu não me engano, ela aparece apenas 3 vezes na obra antiga e a Lady aparece umas 6 vezes no máximo. Todos os momentos que ela aparecem, elas são extremamente poderosas e saem cacetando o demônio pra tudo que é lado, mas nunca conseguem superar o Dante. E é exatamente aí a diferença dessas duas obras. Uma segue com o protagonista Dante, exatamente como ele era no mundo dos jogos, e a outra faz um Dantezinho desconstruído, que com certeza dá ré na Rebellious, e você não queira nem saber o que ele faz com a Cerberus durante a noite. Em relação à história, acredite se quiser, o Devil May Cry da Lacreflix acaba vencendo porque simplesmente Devil May Cry antigo não tem história. A única história que se concretiza naquela obra relacionada diretamente ao Dante é a história do primeiro e a do último capítulo, que fazem uma conexão direta. O restante, bom, são só historinhas paralelas do Dante Winchester saindo salvando todo mundo dos demônios. Mas não acha que eu tô defendendo a história da Lacreflix Devil May Cry, porque simplesmente a história deles é completamente horrível.
Mesmo padrãozinho, amuleto demoníaco que vai abrir o portal do inferno e somente isso. Pra você ter uma noção, o Dante só foi útil no Devil May Cry da Netflix porque precisavam do sangue e do amuleto dele pra abrir o portal do inferno e por fim fazer uma inclusão, é claro, da Tempestade, traduzindo o seu irmão que está protegendo os demônios oprimidos do inferno. Eu acho que o Adi Shankar não conhece o Virgil, ele jamais protegeria os demoninhos oprimidos. O personagem simplesmente arranca o braço do próprio filho. Para concluir, é claro, Devil May Cry antigo, mesmo não tendo história, mesmo não tendo uma animação atual, uma animação de alta qualidade, é inúmeras vezes superior, é inúmeras vezes melhor ao Devil May Cry da Netflix. E uma dica pro Adi Shankar, tá? Quer fazer uma obra perfeita, exatamente como é nos jogos, é só pegar aquele Dante do anime antigo e largar uma história decente nele, que com certeza vai ser a melhor adaptação do mundo dos jogos em anime de todos os tempos. E se você tá duvidando, faz aí na sua casa, usa sua imaginaçãozinha e troca todas as cenas na sua cabecinha que a Lady apareceu sendo extremamente fodona, coloca o Dante do Devil May Cry antigo e, é claro, coloca a história do Dante atual na personagem Lady, que com certeza você vai ver algo muito mais coerente com os próprios jogos e muito melhor de se acompanhar. E você, meu lacrolinha que ficou até o final aqui, o que você acha? Vai dizer pra mim que a Lady do Devil May Cry da animação anterior não é muito mais poderosa que essa da animação atual e muito melhor adaptada, porque a personagem é extremamente bonita, tem seus momentos de brilho sim, só que o anime não é dela, ela se coloca exatamente no lugar que é para ela se colocar como coadjuvante de Devil May Cry. Mas é claro que eu vou querer a sua opinião, deixe nos comentários aí, meu querido Nerdola e meu querido Lacrola, qual Devil May Cry é melhor? Devil May Cry da antiga geração 2007 ou Devil May Cry da Lacreflix? Aquele Dante coloridinho que leva bolsada na cara e cai com apenas um único tiro na perna. Eu também quero saber da opinião de vocês. Gostariam de ver um Dante no estilo antigo com animação atual? Com certeza seria maravilhoso. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada demoníaca no botão do like. A cada dedada, vocês já sabem, um soco na cara do Adi Shankar. Mas é isso, isso é o Nar quem diz. Tchau!